Olá, pessoal. Pessoal, vou continuar aqui demonstrando, né, as fórmulas para o ensaio de solução, tá? Aqui o ensaio de solução vai ser aquele de liberação controlada, onde a gente obtém as alíquotas ao longo do tempo, tá? E agora, nesse caso, vai ser sem reposição de MEI, né? No vídeo anterior eu mostrei com reposição de MEI. Então, gente, vamos começar lembrando aí da definição, né? Da fórmula do percentual de dissolução. Então, o percentual de dissolução, gente, a gente pode escrever assim, ó, né? Dissolução percentual, né? É a massa de ativo dissolvida, né? Naquele tempo, dividido pelo valor declarado, tá? E vezes 100. Para ficar mais fácil de trabalhar com essa expressão, vamos escrevê-la assim, ó. Massa de ativo dissolvida vezes 1 sobre VD vezes 100. Tá? É a mesma expressão, só escrevi de uma forma diferente, né? Então, para eu chegar na expressão, eu preciso saber como que eu chego nessa massa de ativo dissolvido aqui, de ativo dissolvido. Bom, a gente sabe que da técnica analítica, né, a área da solução amostra, né, vamos colocar assim, ó, é proporcional à concentração daquele analito na solução amostra, né? Então, vamos colocar aqui, é o ativo, né? Tá lembrando que é o ativo dissolvido naquele tempo. Então, isso aqui muda com o tempo, né? Eu vou ter um padrão, né, AP, né? Como é um padrão do mesmo ativo, a constante de proporcionalidade que o K, né, que é o fator resposta, vai ser o mesmo, né? Então, aqui vai ser CP. Então, olha, eu vou fazer a razão aqui dessas duas relações de proporcionalidade, né? Eu vou poder cortar aqui, ó, e vou isolar essa aqui, concentração de ativo na amostra, ó. Lembrando aí que é num determinado tempo, então muda dependendo do tempo de coleta lá, né? Então vai ficar CP, área da amostra, sobre a área do padrão, tá bom? Então aqui é a partir da técnica analítica, né? Vamos verificar a expressão quando pensando no preparo, então, né, gente? Ó, qual que é a concentração de ativo na amostra, pensando no preparo, né? A gente pegou lá uma unidade da forma farmacêutica, né? Pode ser um comprimido ou uma cápsula, e colocou na cuba, né? Então, olha, aquela quantidade de ativo, vamos colocar assim, ó, massa de ativo, aqui, como eu disse, é dissolvida, né? Que ela muda com o tempo, né? Dividido pelo volume da cuba V, certo? Então, seria a concentração de ativo na solução amostra, sem pensar em diluições, né? Mas possa ser que tenha aqui uma diluição, né? Aí teria que colocar aqui ó, um volume pipetado dividido pelo volume do balão, né? Depois da coleta, né? Isso aqui poderia ser poderia ser né? Pode ter mais, né? Estou tentando deixar genérico aqui, né? Geralmente, no máximo aqui, que eu já vi, só tem uma diluição. Mas vamos tentar deixar genérico, né? Tá vendo? Posso ter várias etapas de diluição aqui, ó. Tá? Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Massa de ativo dissolvida naquele tempo, né? Dividido pelo volume da cuba. Aqui eu vou colocar um FD, ó. Esse FD aqui é o fator de diluição, tá? Como ele está dividindo aqui, ó, esse FD tem que ser definido assim, ó. O inverso dessa quantidade aqui, ó. PB1
VB2, né, que são volumes de balões, né, posteriores aí, né, dividido pelo volume da pipetagem, né, que eu tiro da cuba, e faço uma diluição para um balão. Tiro da cuba, filtro, né, aí eu pipeto uma quantidade para um balão, né, aí seria o VP1 aqui, ó. VP2 e assim por diante, ó. Então é o fator de diluição, ó. Observe, gente, ó, como o fator de diluição está aqui dividindo, ó, se vocês olharem aqui, ó, massa de ativo dividido pelo volume, ó, isso aqui é a concentração na cuba, ó, naquele tempo, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó, a concentração de ativo na solução amostra naquele tempo, né, é igual à concentração da cuba naquele tempo dividido pelo fator de diluição. Observe, então, ó, que a concentração na cuba, vamos tentar jogar para cá um pouquinho. Concentração na cuba é a concentração de ativo na amostra, ó. Faça esse FD multiplicando aqui, ó. Tá vendo? Se eu multiplicar o fator de diluição pela concentração da amostra, eu tenho a concentração na cuba, tá? Isso aqui vai ser importante na hora que a gente for manipular as expressões aqui, ó. Vamos olhar para essa expressão aqui agora, ó. Deixa eu só copiar ela aqui. Para não estragar aqui, né? Ó. Então não preciso mais desse parênteses aqui. Vezes FD, ó. Então posso isolar a massa de ativo aqui dissolvida, ó. Ó, massa de ativo dissolvida é igual a concentração de ativo. Vamos colocar aqui o V primeiro. V vezes FD vezes a concentração de ativo na amostra, ó. Então a gente tem essa expressãozinha aqui, ó. Vamos tentar interpretar, gente. Ó, lembra lá que eu disse que se eu multiplicasse o fator de diluição, ó, pela concentração de ativo na amostra, ó, tá até aqui em cima, né? Ó. Isso aqui, ó, ele me dá a concentração da cuba, ó. Então, essa quantidade aqui, ó, é a concentração na cuba, né? Vamos supor, ó, tem tantos miligramas por ml, né? Se eu multiplicar pelo volume da cuba, eu tenho a massa de ativo dissolvido na cuba naquele tempo, tá? Então, tá me dando a massa de ativo dissolvido. Então, essa seria a interpretação. Agora, gente, ó, vamos voltar na definição aqui, ó. É... Vendo a definição, ó, vamos substituir aqui, ó, massa de ativo dissolvido, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. A dissolução, né, percentual, é igual a V vezes FD, vezes a concentração de ativo da amostra, naquele tempo, tá, de coleta, vezes 1 sobre VD,
onde VD é o valor declarado, vezes 100. Tá bom, gente? Ó, então temos a primeira expressão. Ó. Isso aqui, ó, vem da técnica analítica, né, gente? Ó, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar ela aqui pertinho. Tá a expressão aí. Bom, eu não vou substituir, né? Poderia substituir aqui e encontrar a fórmula para o ensaio de dissolução com as quantidades explícitas aqui, ó. Tá? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um pouquinho diferente para ficar um pouco mais fácil de manipular. Ó. Como são vários tempos, né? Esse percentual de dissolução aqui, vamos chamar ele, ó, quando for o tempo 1 de coleta, a gente chama de D1, tá? Então vai ser o volume da cuba vezes o fator de diluição. Aí, a concentração de ativo na amostra naquele tempo. Então, ela vai mudando, né? Então, eu vou ter uma concentração aqui, ó, 1, tá? Que vai vir dessa fórmula aqui, ó. Vezes 1 sobre VD, né? Vezes 100. Tá bom? Então, essa é a primeira medida de percentual de dissolução nesse ensaio de liberação prolongada. Então, vamos mudar isso aqui para outra página aqui, para ficar mais organizado aqui, ó. Então, a primeira medida. Tá, aí chegou no segundo tempo de coleta, né? Então, vai ser aqui D2, ó. E eu vou ter aqui a concentração 2, ó. Tá, que vai ser diferente dessa, né? Já aumentou um pouco, né? Vou ter aqui o mesmo fator de diluição, ó. Tá? Só que o volume da cuba, gente, naquele instante, ele vai ser diferente, né? Porque se eu já fiz uma coleta no tempo anterior, vamos supor que essa coleta foi de um volume VS, ó. VS, né? Então eu tenho que subtrair aqui, ó, porque o volume da cuba já diminuiu de VS, ó, né? Então fica assim. Tá, então aqui, ó, eu tenho a massa, né, existente na cuba naquele momento que eu coletei, né, no segundo tempo, né? Lembrando aqui, ó, tem a concentração, multiplico por VD, eu tenho a concentração da cuba naquele tempo, né? E multiplico pelo volume da cuba, que agora é um pouquinho menor, né? Vamos supor que era 900, né? Aí eu coletei 10 ml, né? Então tenho um volume menor, né? 800, 890, né? Então tá aqui, ó. Bom, agora, gente, ó, isso aqui representa uma massa, né, de ativo na cuba, né? Só que eu já retirei uma quantidade dissolvida, né, na etapa anterior, né? Então, olha, antes de eu dividir por VD, eu tenho que levar em conta aquela quantidade que eu já tirei, né? Então, eu vou ter que somar a massa que eu tirei anteriormente, né? Qual que é essa massa, gente, ó? Eu vou ter que pegar o VS, ó. Desculpa, gente, é o VS, né? É o volume de coleta. Eu vou ter que multiplicar pelo fator de diluição para eu ter o volume da cuba e vai entrar aqui a concentração 1. Tá? A concentração 1 me dá a concentração da amostra no tempo anterior, certo? Eu multiplico pelo fator de diluição, ele me dá a concentração da cuba no tempo 1, tá? E eu retirei uma líquida, né? Então eu tenho que multiplicar aqui pelo volume da líquida para eu saber quanto de ativo que tinha naquela líquida que eu retirei, né? Então, qual é a massa de ativo que eu perdi? É essa contribuição aqui, né?
Então, agora sim, gente. Agora, vou tentar melhorar isso aqui. Eu posso finalmente, ó, né, dividir por VD, né? Ou melhor, multiplicar aqui por 1 sobre VD. Finalmente multiplicar por 100. Ok? Agora, como que fica no tempo 3, gente? Ó, então, percentual de dissolução no tempo 3 ó, vai ser igual. Vamos abrir aqui um colchetes, né? Eu vou ter uma concentração 3, ó. Tá, é a mesma coisa, ó. Tem a concentração 3, né? Multiplico pelo fator de diluição, tá? Se não tiver diluição, esse fator de diluição é 1, tá bom? Multiplico pelo fator de diluição, tá? Então, eu tenho a concentração da amostra. Quando eu multiplico pelo fator de diluição, eu tenho a concentração na cuba. E, finalmente, ó, eu multiplico pelo volume que a cuba tem naquele tempo, né? Então, aqui, ó, menos... Aqui que eu tenho que colocar aqui, né, gente, ó, 2 VS, né, ó, porque já teve duas coletas anteriores, né? No tempo 2 e no tempo 1, ok? Então, aqui vai ficar mais, ó, a massa de ativo que eu tirei no tempo 2 e no tempo 1, tá? No tempo 2, gente, ó, qual que foi a massa de ativo que eu tirei? A mesma coisa, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, VS vezes FD vezes a concentração no tempo 2, né? Então, isso aqui me dá a massa de ativo que eu retirei da cuba, né? Mais VS vezes FD vezes a concentração 1 me dá a massa de ativo que eu tirei na cuba no tempo 1, tá? Vou fechar aqui, ó. 1 sobre VD vezes 100, tá? Essa expressãozinha aqui, tá vendo que eu tenho duas quantidades iguais aqui, ó, eu posso colocar em evidência isso aqui, né? Então fica assim, ó. D3 V menos 2VS vezes FD, que é o fator de diluição, vezes a concentração 3, mais vamos ter que escrever. Vamos deixar assim mesmo. VS vezes FD. E aqui, ó, concentração 2 mais concentração 1. Ok? Vezes o inverso de VD, que aqui é o valor declarado na VD, né? Vezes 100. É um jeito de escrever diferente, né? Deixa eu só tirar essa aqui agora, que eu não preciso mais dela, né? Bom, já dá para ver, né, gente, que o D4 vai ter uma forma semelhante, né, ó. V menos 3VS, né? Onde VS é o volume coletado, vezes C3, vezes C4, né? Mais VS vezes FD, vezes C3, mais C2, mais C1, fecha aqui, vezes o inverso de VD vezes 100, tá bom? Então, são essas aí, gente, as fórmulas que se usam no ensaio de dissolução quando o produto tem liberação controlada e não se tem reposição de meio. Tá? Se gostaram aí do conteúdo, já deixa o like para fortalecer, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Quem não viu o outro vídeo pode
dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, vocês vão encontrar as fórmulas quando eu tenho reposição de e-mail. Então tá bom, gente? Falou, fui.